Deus. Boa noite a todos os irmãos. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Queremos te agradecer por nós podermos ter este grupo aqui de oração, de ensino da palavra, de comunhão, e que os irmãos, né, possam crescer juntamente conosco nas escrituras, crescer em conhecimento, em graça, sabedoria. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que tudo isso só é possível por causa que o Senhor teve misericórdia de nós. A palavra que nós usamos aqui é tua. A revelação que vem a nós é do Senhor. Somos apenas uns instrumentos do Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Pai. Que a tua palavra edifique a vida de cada um de nós, que nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Eu te peço que o teu Espírito Santo, Pai, venha aos nossos corações trazer a revelação de cada ponto que será ministrado aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Que não seja somente um falar, não seja somente palavras de conhecimento humano, mas que seja o teu Espírito Santo se movendo livremente aqui nesta sala, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te peço que o Senhor guarde as nossas conexões e que tudo ocorra, Pai, para o bem de todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, então, quero compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Está tudo certo aí? Estão conseguindo me acompanhar? Sim. Amém. Glória a Deus. Então, esse é o assunto de hoje, né? Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós vemos falando, né, sobre vários assuntos, e o Senhor colocou no meu coração para trazer esse assunto aqui em específico de Jesus, para nós nos aprofundarmos um pouco mais sobre quem ele é, e conforme nós formos estudando as Escrituras, nós meditarmos na profundidade de quem ele é e o que ele fez. Então, hoje eu quero começar aqui nossa aula, nossa ministração de hoje, com algumas perguntas que eu gostaria que você anotasse. Por quê? Porque no final de toda a nossa ministração, de todas as terças-feiras, é importante que você refaça essas perguntas novamente a você. Se realmente você agora sabe quem ele é para você, e lá no final, quem ele vai ser para você. Né? Quais são os detalhes que lhe vêm à mente, né, sobre ele, tanto agora e tanto depois no final, quando nós passarmos por todas as ministrações. Também se você realmente sabe sobre essa grandiosidade de todo o plano dele, tudo que ele fez em toda a história da humanidade, desde o princípio até a consumação dos séculos. Será que a gente realmente tem noção de tudo que ele fez por nós? Deixa eu para cá, assim. E deixei também outra pergunta aqui. Ao ler as Escrituras, você já reparou que ela acaba sempre apontando para ele? Não sei se vocês já repararam isso. Desde o início, desde o princípio de Gênesis a Apocalipse, muitos já sabem que sim, a Bíblia é cristocêntrica, mas vocês conseguem, quando ler as Escrituras, ver nos seus detalhes ela apontando para Jesus, apontando para Cristo? E tudo isso nós vamos ver. E quem anunciou a sua vinda, o seu nascimento? Quem dos profetas, quem foram os homens que anunciaram a vinda do Senhor? Porque nós vamos estar falando aqui hoje também sobre o nascimento dele, mas é importante nós sabermos que antes mesmo dele ter nascido, alguém anunciou, porque é assim que o Senhor ele faz, ele sempre anuncia o que ele vai fazer. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, se não tiver, acompanhe comigo aqui, Isaías 7,14. Isaías 7,14 vai dizer assim: portanto,
o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel. Nesses textos aqui de Isaías, acontece ali umas questões de ele ser gerado um filho naquele momento também. Só que aquele menino que foi gerado naquela ocasião não teve o seu nome chamado por Emanuel. E depois nós vamos ver mais adiante que em Mateus, esses textos aqui são mencionados. Então nós vemos que Isaías profetizou justamente sobre o nascimento de Jesus. Vamos avançar um pouquinho também aqui em Isaías 9. Ele vai estar falando assim: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. E o aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça de agora em diante para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que Isaías ele já estava anunciando, desde os tempos deles, anunciando o nascimento, a vinda do Senhor. Amém? E aqui em Mateus 1, 21, nós vamos ver justamente esse texto que fala lá de Isaías, onde ele diz assim, Mateus 1, 21, e ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome de Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então aqui nós começamos a ver o cumprimento das escrituras, do que Isaías já tinha anunciado. Amém? Então agora nós vamos para o nascimento do nosso Senhor Jesus. Depois de nós vermos que ele já tinha sido anunciado, vimos que as escrituras se cumpriram, agora nós vamos ver o relato do nascimento dele. Lucas 1 vai dizer assim, 1:26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o seu nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus. Olha que tremendo. Vê que as coisas do Senhor, ele sempre faz dessa forma, ele anuncia e ele vai estabelecendo, vai dando cumprimento, ele vai confirmando aquilo que ele vai fazer. Ele não faz as coisas de qualquer modo. Mateus 1, 18. Esse texto aqui, quem ainda não assistiu, talvez, o culto, a celebração de domingo, do mês de outubro, do mês de outubro, nós fizemos uma ministração em cima desses textos aqui, né? Quem, de repente, quiser ter um olhar um pouquinho mais profundo aqui dessa ministração, é só olhar lá no canal do YouTube, lá vai estar um pouquinho mais explicado. Mas olhem que eu separei aqui algumas palavras, algumas frases, eu deixei aqui elas em outras cores, porque eu quero falar justamente sobre os detalhes que tem aqui nesse texto, tá? 1:18, então, vai dizer assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu no seguinte modo, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi,
não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos mais uma confirmação, que o anjo veio, falou com Maria e também confirmou para José. Quais são os detalhes que eu quero observar aqui nesse texto? Que são detalhes muito importantes, até para a continuidade desse propósito do Senhor. Lá na ministração, na celebração de domingo, até nós trouxemos essa mensagem focada para o projeto de Deus, o projeto que o Senhor coloca nas nossas mãos. E trouxemos esse texto justamente com essa base, como o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, como um projeto, com um propósito do Senhor que foi confiado a Maria e que foi confiado a José. Mas entendam uma coisa, quando Maria foi encontrada grávida, ela estava desposada com José, ou seja, ela estava comprometida com ele. Era um compromisso já que eles tinham firmado. Só que as escrituras aqui diz que eles não tinham se ajuntado ainda, mas eles já tinham se comprometido. E quando eu li esse texto, eu acho que é importante a gente mencionar, porque observem que quem é a noiva de Cristo? A igreja. Então, o Senhor ele já assumiu um compromisso, mas nós não estamos ainda com ele, nós não estamos nas bodas e não nos unimos ainda com ele. Isso se dará na eternidade. Mas o Senhor ele já tem um compromisso, estamos ligados com ele através do Espírito. Então, veja que aqui é a mesma coisa, eles já tinham um compromisso, mas ainda não moravam junto, mas já era um compromisso, assim como o Senhor tem esse compromisso conosco. Então, olha que coisa fantástica isso, né? Ele assumindo esse compromisso, mesmo eles não estando juntos, ela foi encontrada grávida, né? Foi encontrada, então, grávida do Senhor pelo Espírito Santo. Eu quero ler um texto, eu tinha colocado aqui em slide, só que eu coloquei só uma parte dele. Eu quero ler com vocês todo o texto completo, que está lá em Deuteronômio. O que implicaria esse versículo? Né? José encontrando Maria grávida, sendo que eles só tinham um compromisso, porém ainda eles não tinham se ajuntado, eles não moravam junto. O que implicava isso? Olha o que diz na lei. Importante frisar aqui, irmãos, que nós estamos lendo um texto de Mateus, porém aqui ainda era a lei. Eles cumpriam a lei. Então, nós temos que observar esse texto através da lei. O que ele diz na lei? Deuteronômio 22, a partir do versículo 13. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, depois eu vou passar o versículo aqui, onde que eu anotei, que eu fiz um slide, eu vou passar aqui para vocês. Vai dizer assim, ó, se algum homem tomar uma esposa e entrar a ela, né, ter relacionamento com ela, e a odiar, e tiver oportunidade de falar contra ela, e lhe trouxer má reputação e dizer, eu tomei esta mulher, e quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. Então o pai da donzela e sua mãe tomarão e apresentarão os sinais da virgindade da donzela aos anciãos da cidade, junto à porta. E o pai da donzela dirá aos anciãos, dei minha filha a este homem como esposa, e ele a odeia. E eis que teve oportunidade de falar contra ela, dizendo, não achei virgem a tua filha, mas estes são os sinais da virgindade da minha filha. Ou seja, o lençol, o pano, né, com o sangue do relacionamento, os pais pegavam esse pano e apresentavam para dizer, não, olha aqui, ó, ela era virgem. Agora, se eles não tivessem isso, complicaria um pouquinho para o lado deles. Mas olha só, e os anciãos daquela cidade tomarão, versículo 17. E eis que teve a oportunidade de falar contra ela, não achei a virgem a tua filha, mas estes são os sinais da virgindade da minha filha. E eles estenderão o pano diante dos anciãos da cidade. 18. E os anciãos daquela cidade tomarão este homem e o punirão, e o castigarão em 100 ciclos de prata, e o darão ao pai da donzela, porque ele trouxe má fama a uma virgem de Israel. E ela será
será sua esposa, e ele não poderá despedi-la em todos os seus dias. No fim, ele ia acabar entregando ela, expondo, né, a sua esposa, ele ia ter que continuar casado e ainda ter que pagar um valor para os pais. Só que olha o que diz aqui agora, onde eu deixei separado, aqui no computador, o versículo 20, que ele vai dizer assim: mas se isto for verdade, e os sinais da virgindade não forem encontrados na donzela, então eles levarão a donzela até a porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, para que morra, porque ela fez tolice em Israel, agindo como prostituta na casa de seu pai. Assim afastará o mal do teu meio. Então, era isso que estava implicando ali com José. Então, veja que para ele era uma situação muito difícil. O que ele ia fazer naquela situação? Ele apresentava o caso ou não apresentava? Só que olha o que as escrituras diz. Versículo 19 diz assim: então José, seu marido, sendo um homem justo, a Bíblia diz que ele era um homem justo, ele preferiu não fazer, né, um exemplo público dela. Ele resolveu, então, deixá-la no secreto. Muito importante isso também, porque se ele torna público, ele ia matar Maria e Jesus, que já tinha sido gerado. Só que o que acontece? Versículo 20 diz assim: mas enquanto pensava nessas questões, eu creio que José estava pensando justamente na questão da lei. Eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. Então ali ele trouxe uma certeza que ela não estava fazendo nada errado. Então ele fez bem em ter guardado Maria, mesmo que ele pudesse entregá-la em relação à lei. Mas como a Bíblia falou que ele era justo, então deixei aqui uma frase que diz assim: a verdadeira justiça é caracterizada por compaixão e misericórdia. Então foi justamente isso que José exerceu com Maria, né? Justiça e compaixão e misericórdia, né? Ele preservou tanto ela quanto o propósito do Senhor, né? Que era gerar Jesus. Amém? Vamos para Mateus 2, versículo 1. Vai estar dizendo assim: ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, os dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador, que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente para que eu também vá e o adore. Olha a armadilha aqui de Herodes. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até chegar e parar por sobre onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho.
E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Então aqui a gente agora consegue ver a intenção, na verdade, de Herodes, que era de matar o menino. Esse texto aqui também nós temos que observar uma coisa. Herodes chamou esses homens sábios e ele tentou enganar homens sábios. Eles eram sábios. Só que nós, como homens, como seres humanos, como pessoas, nós até podemos tentar enganar homens, até mesmo homens sábios. Porém, a Deus nós não temos como enganar. O Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, aqui, o plano do rei Herodes não foi bem sucedido. Vocês observam aqui no texto depois que tanto os homens sábios, assim como eles, José também foi avisado pelo anjo. Então, aqueles que têm essa comunhão com o Senhor, que têm um coração correto, eles são avisados pelo Senhor para fugir dessas armadilhas, né, esses intentos de Satanás. E o rei Herodes, por outra vez, quando ele descobriu que ele foi enganado, que os sábios não retornaram para trazer a notícia sobre o menino, o que ele fez? Mandou matar de 2 anos para baixo todos os meninos, todas as crianças de 2 anos para baixo. Né? Se você continuar lendo os textos, você vai ver que ele fez isso. Justamente porque o Senhor ele deu mais uma vez livramento. Com esses textos aqui, o que a gente começa a ver? Que Jesus, ele teve, desde o seu nascimento, ele foi perseguido. Ele foi perseguido. Até a forma com que ele foi gerado, se você observar na história, não era uma forma comum. Até nós falamos na ministração que somente Adão e Jesus foram gerados da mesma forma. Né? Adão, que teve a participação do Espírito, junto com o barro, com o pó da terra. Né? E o primeiro homem foi formado do pó da terra. E Jesus, da mesma forma. Né? Maria também é um pó, também é um barro, é pó da terra. E foi concebido com o Espírito Santo, com o poder de Deus. Então, os dois sem pecados. Então, não era algo comum, principalmente para a época, você ver, né, alguém sendo gerado desta forma. Então, o Senhor sempre foi algo diferente com ele, como propósito do Senhor. E nós vimos, então, toda uma perseguição aqui sobre a sua vida. Amém? Sobre o nome dele, então, quero passar aqui a transliteração do seu nome. Yeshua é um termo de raiz hebraica que significa salvar ou salvação. É considerado por alguns estudiosos como o nome original de Jesus Cristo, escrito em hebraico. Porém, é um tema em discussão, visto que a língua falada na terra onde Jesus habitava era o aramaico. Alguns religiosos consideram que usar o nome original, Yeshua, para se referir a Jesus seria o correto. No entanto, os estudos sobre etimologia do termo e sua evolução desde o hebraico mostram como ocorreram as alterações do seu nome, né, o nome próprio. Então, Yeshua ou Yoshua, na verdade, Yeshua é uma forma abreviada, né, de Yoshua. Em hebraico, Yoshua corresponde ao nome Josué e significa salvador, ou Yahvé salva. Um nome que se refere a Jesus, o Salvador, aparece na Bíblia ora como Yeshua, ora como Yoshua. Em determinada história bíblica, a figura de Josué surge como um sucessor de Moisés e a missão de conduzir o povo de Israel à terra de Canaã. E Cristo, então, Cristo em grego significa ungido. E aqui nós vemos, então, toda a evolução do nome. Né? Nas traduções do Antigo Testamento, a Bíblia para o grego foi feita a transliteração dos nomes Yeshua e Yehoshua para o nome único Jesus, Yesous,
que foi traduzido para o latim como Jesus e para o português como Jesus. Então, Yeshua HaMashiach é uma expressão em aramaico que significa Jesus Cristo, o Messias. Então, aqui nós vamos ter toda a evolução do nome até nós chegarmos aqui no nome, então, em português, Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu separei hoje uma parte rápida para nós, era mais uma introdução, né, para nós termos uma base aqui do que nós vamos estar vendo aqui nas próximas ministrações, para nós construir algo aqui da parte do Senhor. Então, essa parte que primeiro aqui é para nós vermos como que foi profetizado sobre Jesus e como que se deu o seu nascimento e a perseguição e a construção do seu nome até chegar em Jesus em português. Amém?